Senhor, a todos que vão me ouvir, que vão me acompanhar nessa mensagem. Já faz algum tempo que eu já não coloco mensagens aqui neste canal, nessa página, nesse lugar aí no YouTube e no Face, porque já tem bastante mensagens gravadas aí falando do Evangelho, né? Então a gente fala um pouquinho, mas o Senhor colocou hoje no meu coração de voltar a colocar uma mensagem aqui da parte do Senhor, e eu queria colocar para vocês, lembrando que a intenção aqui não é pregar religião, mas pregar o Senhor Jesus, a salvação em Cristo Jesus, o Evangelho, que é o que salva o ser humano, né? Os seus pecados, da morte eterna, e vai dar a vida eterna, né? A salvação para o ser humano, todo ser humano, porque a palavra diz que todos nós pecamos, estamos destituídos da glória de Deus, e necessitamos de Jesus para nos chegarmos a Deus e assim um dia estar no céu. Este é o Evangelho, né? Então eu queria colocar aqui como mensagem, o Senhor tem colocado, falar um pouquinho sobre as parábolas, né? Jesus, por vezes, várias vezes, ele sempre falou aos seus discípulos através de parábolas. Não só aos seus discípulos, também como outros religiosos, fariseus, saduceus, outros que estavam ali muitas vezes ouvindo Jesus, muitas vezes querendo acusar Jesus de alguma coisa, mas Jesus sempre falava em parábolas. E certa feita os discípulos perguntaram para Jesus, por que Jesus sempre falava em parábolas? E Jesus respondeu, aqui em Mateus, Evangelho de Jesus, que escreveu Mateus, capítulo 13, Jesus tinha contado uma parábola para várias pessoas, ali na frente de várias pessoas, sobre a chamada parábola do semeador, aquele que saiu para semear uma semente, e algumas caíram num lugar, outras no outro, e Jesus foi contando essa parábola. E aí, depois que Jesus saiu com os seus discípulos num lugar à parte, num lugar separado, onde Jesus costumava estar com eles, eles perguntaram para Jesus a respeito de Jesus sempre estar falando em parábolas. Olha aqui, capítulo 13 de Mateus, a pergunta está aqui no verso 10. E acercando-se dele, Jesus, os discípulos, disseram-lhe, por que lhes falas por parábolas? Fizeram essa pergunta para Jesus. E Jesus, aqui no verso 11, ele começa a responder. Ele disse assim, ele respondendo disse-lhes, porque a vós é dado conhecer os mistérios do reino dos céus, mas a eles não lhes é dado. Mas por quê? Jesus explica, continua explicando. Porque aquele que tem, se dará, e terá em abundância. Mas aquele que não tem, até aquilo que tem, lhe será tirado. Por isso lhes falo por parábola, porque eles vendo, não veem, e ouvindo, não ouvem, nem compreendem. E nele se cumpre a profecia de Isaías, que diz, ouvindo ouvireis, mas não compreendereis, e vendo vereis, mas não percebereis. Mas por que isso? Porque o coração deste povo está endurecido, e ouviram de mau grado com seus ouvidos, e fecharam seus olhos para que não vejam com os olhos, e ouçam com os ouvidos, e compreendam com o coração, e se convertam, e eu os cure. Mas bem-aventurado os vossos olhos, porque veem, e os vossos ouvidos, porque ouvem.
E aí continua explicando, né? Aí depois ele vem dar a explicação da parábola do semeador, mas não é aqui que eu queria colocar a palavra, é só uma colocação aqui para falar a respeito da parábola. Por que Jesus falava então muitas vezes por parábolas? Ele tinha duas intenções. Primeiro é revelar, né, para aqueles que ouviam de bom grado, com atenção, as coisas do reino de Deus, as coisas concernentes a Deus, ao reino de Deus. Então aqueles que tinham interesse, ouviam com os ouvidos atentos, olhando, prestando atenção, né, querendo compreender as coisas de Deus, a esses eram revelados os mistérios do reino de Deus. Mas aqueles que ouviam de mau grado, né, ouviam com o coração fechado, o coração endurecido, na verdade querendo até arrumar alguma acusação contra Jesus, a esses não compreendiam as palavras. E até hoje é assim, né? Nós vemos que muitas pessoas não entendem as coisas de Deus, não entendem as coisas que Jesus falava, confundem muitas vezes. Por quê? Porque não ouvem com atenção. Isso aqui, irmãos, é a palavra de Deus. Então, muitas vezes nós olhamos para isso aqui como se fosse um livro comum, né? Alguma história, um conto, alguma coisa, e não é a palavra de Deus. Então, quando você se empenha em buscar o entendimento na palavra de Deus, a você, a mim, é revelado os mistérios do reino de Deus. Mas quando você ouve por ouvir, por obrigação, de uma forma desatenta, só para ler, não é revelado a você os mistérios do reino de Deus. A respeito da parábola, então, Jesus falava muito em parábolas. E eu gostaria de colocar aqui, nessa mensagem, uma parábola que Jesus contou e que Lucas escreveu, que está lá no capítulo 15 de Lucas, Evangelho de Jesus Cristo, que escreveu Lucas, capítulo 15, e foi colocado como título aqui, né, acima dessa parábola, a parábola do filho pródigo, né? Seria um filho pródigo, é o filho gastador, vamos dizer assim, né? Um filho que desprezou os seus bens, né? Um filho que gastou em demasia, né, nos prazeres deste mundo, nos prazeres carnais, e que acontece com todos, né? Senão com uma grande maioria, né, daqueles que não obedecem a Deus, não querem compreender as coisas de Deus, não querem seguir a Jesus, não querem compreender as coisas de Deus, muitas vezes se perdem neste mundo, gastando as suas riquezas, aquilo que ele tem, que foi dado por Deus, por não conhecer o Senhor, ou por conhecer e desobedecer e não querer se sujeitar a Deus. Nós precisamos entender isso, né, irmão? Nós somos criaturas de Deus. Deus é o Criador, né? É Ele que criou o homem, e Ele é soberano, Ele é o Todo-Poderoso. Ele faz tudo aquilo que lhe apraz. Então nós é que devemos obedecer a Deus. O que acontece muitas vezes é que a pessoa quer buscar um Deus, né, que esteja de acordo com as suas convicções, com os seus pensamentos, né, e aí não é esse Deus da Bíblia. Esse Deus da Bíblia é o Todo-Poderoso, Ele é o Criador dos céus e da terra, Ele criou tudo que existe, né, a sabedoria dele é infinita, é ilimitada. Nossa sabedoria, por mais que estudemos, por mais que busquemos aqui entender as coisas de Deus, mas é muito limitada. Aquilo que Deus quis e quer revelar a nós, né, é que nós sabemos. Então os mistérios do reino de Deus estão muito mais acima do que o nosso entendimento, né? E nós às vezes queremos entender as coisas de Deus conforme o nosso entendimento, aquilo que nós compreendemos das coisas. E aí fica difícil, né? Então por isso que nós temos que olhar para a palavra e buscar e mergulhar dentro dessa palavra aqui para buscar os mistérios, para que Deus possa revelar aquilo que Ele realmente quer falar conosco, né? Que são palavras eternas, que são palavras de vida eterna, né? São palavras espirituais, que não tem muito a ver com coisas terrenas, ainda que aqui existam instruções para a nossa vida terrena, familiar, educação de filhos, enfim, várias coisas que nos ajudam a caminhar nessa terra, mas as palavras aqui, principalmente os evangelhos, têm muito a ver com
vida eterna, né? E se nós não realmente buscarmos com entendimento, com profundidade e buscando a orientação do Espírito Santo habitando em nós, nós não vamos entender as coisas aqui de Deus, né? E por vezes nos perdemos em nossos caminhos, no nosso entendimento, e é o que aconteceu com esse filho pródigo que aparece aqui. Eu vou estar lendo o texto, depois nós vamos fazer algumas considerações. E diz assim, Lucas capítulo 15, você tem a sua Bíblia aí, pode acompanhar, se você assim desejar, assim quiser, né? É no Evangelho que escreveu Lucas capítulo 15, a partir do verso 11. E Jesus falando aqui, contando aos seus discípulos, aqueles que estavam ouvindo. E disse, Jesus, um certo homem tinha 2 filhos. O mais moço deles disse ao pai, pai, dá-me a parte da fazenda ou da herança que me pertence. E ele repartiu por eles a fazenda, aquilo que ele tinha, né? Sua herança, aquilo que o pai tinha. Repartiu quem? Por quem? Pelos 2 filhos, né? Que o pai tinha, certo? E poucos dias depois, o filho mais novo, ajuntando tudo, partiu para uma terra longínqua e ali desperdiçou a sua fazenda, vivendo dissolutamente. E havendo ele gastado tudo, houve naquela terra uma grande fome e começou a padecer necessidades. E foi e chegou-se a um dos cidadãos daquela terra, o qual mandou para os seus campos a apacentar porcos. E ele desejava encher o seu estômago com as bolotas, com a comida, né? Com o alimento que os porcos comiam. E ninguém lhe dava nada. E tornando em si, disse, quantos jornaleiros ou trabalhadores de meu pai têm abundância de pão, e eu aqui pereço de fome? 18. Levantar-me-ei e irei ter com meu pai, e dir-lhe-ei, pai, pequei contra o céu e perante ti. Já não sou digno de ser chamado teu filho, faze-me como um dos teus jornaleiros. E levantando-se então da onde ele estava, foi para seu pai. E quando ainda estava longe, viu seu pai, né, o pai viu o filho retornando e se moveu de íntima compaixão. E correndo, lançou-lhes ao pescoço e o beijou. E o filho lhe disse, pai, pequei contra o céu e perante ti, e já não sou digno de ser chamado teu filho. Mas o pai disse aos seus servos, trazei depressa o melhor vestido, a melhor vestimenta, e vesti-lo, e pondo-lhe um anel na mão, e alparcas nos pés, sandálias, né? E trazei o bezerro cevado, e matai-o, e comamos, e alegramo-nos. Porque este meu filho estava morto e reviveu. Tinha se perdido e foi achado. E começaram a alegrar-se. Até aqui, no verso 24. Então observe, irmãos, que aqui conta, né, uma coisa muito comum. Naqueles dias acontecia e até hoje em dia acontece, né? Um homem que tinha uma fazenda, tinha 2 filhos, e um dos filhos resolveu ir embora, né, e pediu então a sua parte na herança do pai. E o pai então repartiu, né, deu a parte do filho mais velho, deu a parte do filho mais novo, e este foi-se embora, né, para uma terra longínqua. E lá, nos prazeres carnais, nos prazeres desta vida, naturalmente ele achou muitos amigos, né, porque quando a gente tem dinheiro, quando a gente tem uma situação financeira, né, boa, aparecem muitos amigos, né, somos rodeados de amigos. E ele então desperdiçou tudo que ele tinha, a parte dele que o pai deu a ele, e viveu de uma forma dissoluta, né, desperdiçando, né, naturalmente com orgias, com bebedices, com coisas que não agradam a Deus, e acabou, chegou uma hora que acabou o dinheiro, né? E diz no verso 14 que ele gastou tudo. Houve fome naquela terra. Né? Houve uma crise, né? Talvez uma crise como essa que nós estamos vivendo, né, no Brasil, né? E ele então começou a padecer necessidade, né? Fome, né? Acabou o dinheiro, não tinha mais dinheiro. E ele chegou a um daqueles cidadãos
cidadãos daquela terra, o qual mandou para os seus campos apresentar porcos. Então veja, irmãos, que porcos, né, para os judeus, né, é considerado um animal imundo. Então aquilo que podia, um trabalho pior que podia acontecer na vida de uma pessoa, de um judeu, é cuidar de porcos, e foi para lá que ele foi mandado. E o negócio estava tão feio pro lado dele, aqui no verso 16, diz que ele tinha vontade de comer até a comida que aqueles porcos estavam comendo. Mas ninguém lhe dava nada. E aí, é isso que acontece muitas vezes com aqueles que não conhecem a Deus, né? Deus nos cercou de muitas riquezas, não tanto materiais, ainda que tudo que nós temos é dado por Deus. O nosso trabalho, a nossa família, o nosso carro, a nossa casa, todos os bens materiais que temos, na verdade quem nos deu, ainda que nós trabalhamos, estudamos para isso, mas quem permitiu tudo isso foi Deus, né? Quem permitiu trabalhar, quem permite trabalhar, quem nos deu saúde, quem nos deu inteligência para poder estudar, se formar, tudo vem de Deus para nós. Então tudo é obra de Deus na nossa vida, né? Então nós somos ricos, né, com as coisas materiais também, mas principalmente as espirituais, né, que é a vida eterna. Né? A vida eterna nós só teremos se nós estivermos ao lado do Pai, ao lado de Deus. Né? Se nós não estivermos com Deus, né, servirmos ao Deus nessa terra, realmente nós vamos ficar por aqui, nós não vamos para o céu não. Tem muita gente que pensa que depois da morte, a pessoa morre, aí você pode interceder por ela, acender vela, fazer oração, pedindo para que Deus venha ter misericórdia lá de onde ela está e conceder a ela a salvação, conceder a ela a vida eterna, ir para o céu, sair de um possível lugar onde ela está, né, e ir para um lugar melhor, através de orações. Nossa, aqui isso aí não existe, isso aí é invenção humana. Então é agora, enquanto nós estamos em vida e temos condição de entender a palavra, se nós buscarmos o Senhor, buscarmos a Deus, nós então um dia estaremos com o Pai, né? E essa parábola foi contada mostrando que esse filho, ele desprezou tudo aquilo que o pai tinha lhe dado, né? E muitas vezes é o que acontece conosco, nós desprezamos as coisas de Deus, né? Desprezamos, principalmente quando nós temos riqueza, como é o caso aqui desse rapaz que recebeu uma fortuna, aí, uma pequena fazenda, aí, não fala quanto, mas naturalmente um bom dinheiro, recebeu da parte dele da herança, e quando ele estava bem, né, ele foi vivendo de uma forma dissoluta, sem preocupar com o futuro, né? E assim muitas pessoas hoje vivem, né? As pessoas vivem nessa terra, muitas vezes desperdiçando aquilo que Deus nos deu, né? Muitas vezes vivendo de uma forma sem preocupar com o futuro, com a vida eterna que nos aguarda após a nossa morte, né? A vida não termina com a nossa morte aqui, né? Haverá um juízo que todos nós teremos que passar e prestar conta para Deus daquilo que nós fizemos aqui, né? Então não é somente viver, tem gente que vou viver essa vida porque a vida é curta. Irmão, é vida eterna, né? Nós estamos falando aqui sobre vida eterna ao lado de Deus, né? É aqui, enquanto nós estamos aqui, é que nós temos que buscar isso, tá certo? E às vezes nós vivemos assim, sem se preocupar com as coisas de Deus, vivendo as coisas carnais, assim como esse jovem, né? Como esse filho aqui do fazendeiro aqui, que aparece que Deus está contando, né? Uma forma dissoluta, sem se preocupar com o céu, com a vida eterna, com as coisas de Deus. Mas o mundo é terrível, irmãos. O mundo não tem misericórdia, né? O que está no mundo, enquanto você tem dinheiro, enquanto você tem riqueza, enquanto você tem alguma coisa a dar a alguém nesse mundo, você é benquisto, você é considerado, você tem muitos amigos, né? Você dá uma festa, vem uma grande quantidade de pessoas, tá certo? Muitas vezes até pessoas que nem te conhecem direito, mas, né, pela festa, por aquilo que tem na festa, as pessoas vão lá. Mas fica doente, perde aquilo que você tem, né?
fica pobre para ver, certo? E é o que aconteceu com esse aqui, né? Com esse filho do fazendeiro aqui. Diz aqui, no verso 14, e havendo ele gastado tudo, houve naquela terra uma grande fome, uma crise, e começou ele a padecer necessidade. E aí ele foi e chegou a um daqueles cidadãos da terra que estava lá, né, onde ele estava. Naturalmente pode até ser uma pessoa que usufruiu da sua amizade, ainda que não esteja colocado aqui, mas pode ser, né? E o que ele fez? Né? Mandou esse rapaz a cuidar de porcos, né? Um dos piores trabalhos para um judeu, né? Aquilo que é desprezível, né? Humilhante para um judeu, já que o judeu ele cuidava, ele tem que porco é um animal imundo, né? Na sua lei, na lei de Moisés, porco é considerado um animal imundo, ainda que hoje nós não temos essa visão, não estamos na época da lei, Deus santificou todas as coisas, mas naquela época era. Então, é alguma coisa, algum trabalho que é dado a você, é um trabalho sujo, um trabalho que não vai ser indigno, né? E muitas pessoas estão aí, né, por não conhecer o Senhor, por afastar de Deus, às vezes, trabalhando em trabalhos que não glorificam o Senhor, que não traz benefício, vamos dizer assim, para a pessoa, né? E tanto é verdade porque a situação para ele estava tão feia que ele queria comer aquela comida que os porcos estavam comendo, né? Então ele ganhava muito pouco naturalmente por aquele trabalho, por aquele serviço que ele estava executando. Além de ser humilhante, tanto é que ele queria comer o que os porcos comiam. Mas aqui no verso 16 diz que ninguém lhe dava nada. Então aqui inverteu a situação daquele jovem. Enquanto ele tinha dinheiro, enquanto ele vivia na bonança, era rodeado de muitos amigos, né? Não tinha necessidade nenhuma. Mas quando ele perdeu, quando acabou o dinheiro, tá aqui, ninguém dava nada. É um mundo que não tem misericórdia de nós. Nós não temos muitas vezes misericórdia dos outros, os outros também não têm misericórdia de nós. É o mundo cão que nós vivemos, um mundo onde a pessoa não vale o que é, mas vale o que tem. É assim que é o mundo, né? Mas aí, ele continua contando, né? E aí caiu a ficha, vamos dizer, desse filho, né? Quando ele viu aquela situação que ele estava, né, vivendo aquela vida terrível, passando necessidade, trabalhando naquele lugar longe da casa do pai, aí o verso 17 diz assim, e tornando em si, quer dizer, e tornando em si, né, caiu a ficha dele, ele voltou, né, a pensar de uma forma racional, vamos dizer assim, né? Porque aqui ele pensou e pegou a fazenda do pai e foi para um lugar que ele nem conhecia e foi viver os prazeres de uma forma irracional, né? De uma forma dissoluta. Mas daí caiu a ficha. E ele então pensou, puxa vida, eu aqui, né, perecendo fome nessa situação que eu estou vivendo, aqui o verso 17, né? Contando aqui com a minha palavra, com as minhas palavras, né? Quantos trabalhadores, né? Aqui fala de jornaleiros são trabalhadores na Bíblia, né? Que trabalham com meu pai lá tem abundância de pão, né? Fartura de pão, estão lá na fazenda, ainda aqui trabalhando, né? Como trabalhador, né? E eu aqui, como eu sou filho dele, estou aqui vivendo essa vida, né? Ah, já sei o que eu vou fazer, verso 18. Eu vou levantar e vou ter com meu pai. Eu dir-lhe-ei, pai, pequei contra o céu e perante ti, reconhecendo diante do pai o seu pecado, né? E ele fala que já não sou digno de ser chamado seu filho. Faze-me como um dos seus jornaleiros. Então ele pensou assim, eu vou lá, né, vou falar com meu pai, vou confessar, né, o meu pecado a ele, e vou pedir a sua misericórdia, né, que ele me receba, não mais como filho, mas como um empregado dele, já que como filho eu desperdicei tudo aquilo que ele me deu. Esse era o pensamento do filho, né, quando ele caiu em si. Então o verso 20 diz, levantando-se foi para seu pai,
E quando ele estava chegando, de longe, o seu pai viu ele. Né? O pai viu ele de longe e reconheceu ele. Né? E o pai então se moveu de íntima compaixão, no verso 15, e correu ao encontro do filho e lançou-lhe ao pescoço e beijou. E o filho então disse para o pai aquilo que ele tinha pensado lá quando ele saiu, né? Pai, pequei contra o céu e perante ti, e já não sou digno de ser chamado teu filho. Mas olha a reação do pai. Mas o pai disse aos seus servos: trazei depressa o melhor vestido, melhor vestimenta, a melhor roupa, né? E veste nele. Põe um anel na mão dele, né? E põe sandália nos seus pés, que ele estava descalço, etc. Ele chegou ali, né? Cheirando mal, com aquela roupa, todo frangalho, né? E mandou trocar a roupa dele, colocar o anel no dedo, limpar ele, né? Sandálias nos pés. Traz, não foi só nisso, não, vamos fazer a festa agora, né? Traz o melhor bezerro lá, o bezerro que está gordo, está cevado, mata ele, e vamos fazer aqui uma festa. Comamos e alegramos. E aí ele conclui então no verso 24: porque este meu filho estava morto. Morto. Guarda bem isso, mano. Porque este meu filho estava morto, ainda que ele estava vivo. Perceba bem, morto aqui no sentido espiritual, né? Espiritual. Esse meu filho estava morto e reviveu. Tinha se perdido e foi achado. E começaram a alegrar-se. Então as pessoas que não querem saber das coisas de Deus, que não querem Jesus, que não querem viver só para as coisas desse mundo, para Deus estão mortos. Estão como mortos. Por isso que muitas vezes as pessoas não entendem as coisas de Deus, não entendem as coisas do reino. Por quê? Porque estão mortos, espiritualmente falando. Ainda que vivos na carne, ainda que vivos, respirando, comendo, bebendo, carnalmente falando, mas para Deus estão mortos. E quando ele retornou para a casa do pai aqui, houve uma alegria. Porque aqui um pouquinho antes de contar essa palavra, Jesus fala assim no verso 10 do capítulo 15. Começamos no 11, né? Voltando um pouquinho, no 10 está escrito assim. Jesus falando: assim vos digo, que há alegria diante dos anjos de Deus por um pecador que se arrepende. Então, quando a pessoa vive afastada de Deus, não quer saber das coisas de Deus, está perdido neste mundo, está morto, espiritualmente falando, só vive na carne, faz coisas terríveis, faz coisas, desperdiça todas as vezes os bens materiais, os espirituais, aquilo que Deus nos deu, né? Poder ser chamado filho de Deus, de termos Jesus, de termos salvação, a vida eterna. As pessoas desprezam todas essas coisas. Por quê? Porque não conhecem Deus, estão mortos, não conseguem enxergar a beleza que é você servir a Deus, você ser filho de Deus, você servir a Cristo Jesus. Aqui não está falando de religião. Observe que aqui ele não fala assim: ele voltou para a igreja, ele voltou para a religião A, B, C, D. Não, ele foi para a casa do Pai. Ele foi para a casa do Pai, ele retornou à casa do Pai, da onde ele tinha saído. E é isso que nós devemos fazer. Quando nós estamos aí por esse mundo afora, perdidos, gastando as coisas espirituais, materiais, muitas vezes, né, estamos aí, se não fisicamente, mas espiritualmente mortos, né? Temos tudo, né? Tem pessoas que são ricas, né? Materialmente falando, carro, casa, mas tem um vazio, né, dentro dele. É como se a pessoa tivesse, está faltando Jesus, está faltando um relacionamento com Deus. Porque nós nascemos, irmãos, nesse mundo para nos relacionar com o Pai, para não termos uma relação com Deus, né? Mas o pecado, as coisas mundanas, nos afastam de Deus, né? E faz a gente viver uma vida assim, dissoluta, né? Irresponsável, não pensar nas coisas de Deus, não pensar em Deus, não querer as coisas de Deus, por não compreender a grandeza, a festa que vai ser no céu, né? Teremos uma festa no céu preparada para nós, né? Quando Jesus voltar e nos levar daqui, quando ele vier nos buscar, quando nós chegarmos lá,
através da fé em Cristo Jesus, que foi nos dado, né? E nós deixarmos os nossos maus caminhos, os nossos pecados, e voltarmos ao Pai. Ao Pai. Veja bem, aqui ele voltou à casa do Pai. Certo? Então não é religião, irmãos. Não é religião, é a casa do Pai. Voltar-se para Deus. Como é que a gente volta para Deus? Através de Cristo Jesus. Não tem como chegar a Deus, voltar para a casa de Deus, se não for por Cristo. Se não for por Cristo Jesus. Por que esse homem, esse filho, ainda que voltou para a casa do pai, porque ele sabia o caminho. Ele saiu de lá, né, e depois sabia o caminho de voltar. Certo? Assim também. Quando nós conhecemos Jesus, né, só Jesus é o caminho para Deus. Só ele veio de lá de cima. Jesus desceu do céu e morreu para nos abrir o caminho, para nos dar o caminho de volta para o Pai, para mostrar o caminho. Jesus fala em Mateus, em João 14, né, que eu sou o caminho, a verdade e a vida. Então só conhece o caminho para Deus quem veio de lá. Quem veio de lá? Cristo Jesus. E é ele que pode nos levar para lá. Ninguém mais. Tá certo? Então é essa mensagem que eu queria colocar aqui, sobre essa parábola, né, mais esse vídeo. E para encerrar, né, aqui o profeta Isaías, um profeta usado por Deus, que viveu um tempo antes de Jesus. Mas eu queria deixar 2 versos aqui do livro de Isaías, capítulo 55, para todos vocês. Capítulo 55 de Isaías, do profeta Isaías. Eu quero deixar 2 versos, verso 6 e verso 7, que está relacionado a essa palavra, né? Diz assim o verso 6: buscai ao Senhor enquanto se pode achar, invocai-o enquanto está perto. Está dizendo aqui, irmãos, quando nós podemos achar a Deus, vamos buscar o Senhor. Quando é que a gente pode buscar a Deus? Quando nós estamos vivos. Enquanto nós estamos aqui vivendo nessa terra, vamos buscar o Senhor, porque ainda nós podemos achar Ele. Porque depois, se nós morrer sem Deus, nós não vamos achar mais Deus. Nós não vamos viver mais com Deus. Então aqui diz assim: buscai ao Senhor enquanto se pode achar. Enquanto estamos vivos. Temos que buscar o Senhor para estar no céu, temos que buscar o Senhor agora, em vida. Certo? Porque depois da morte, irmãos, nós não vamos mais achar o Senhor se nós não tivermos em Cristo Jesus. Aí no verso 7, deixe o ímpio. Quem é o ímpio, irmão? Aquele que não quer saber das coisas de Deus. Que não quer saber das coisas de Deus, que não conhece a Deus, vive de uma forma ímpia, carnal, só nessa terra. Então deixe o ímpio o seu caminho, e o homem mau, maligno, os seus pensamentos, que se converta ao Senhor, que se compadecerá dele. Torne para o nosso Deus, porque grandioso é em perdoar. Deixa essa palavra. Deixe o ímpio o seu caminho, e o homem maligno os seus pensamentos, porque nós todos, irmão, temos pensamentos maus por causa do pecado, por causa da nossa natureza carnal. Então vamos deixar isso, né? Vamos procurar conhecer a Deus, deixar a nossa vida de impiedade, né? Os nossos caminhos ímpios que nós vivemos nessa terra, né? Na prostituição, na idolatria, na bebedice, nos vícios, nas blasfêmias, no orgulho, na inveja, na soberba, nas coisas carnais, né, deste mundo. Vamos deixar tudo isso, esses caminhos que vão nos levar à morte eterna, e vamos nos converter ao Senhor. Como é que nós nos convertemos ao Senhor? Através de Cristo Jesus. Somente Cristo Jesus. Não tem outro jeito não. E aí Deus se compadecerá, assim como aquele pai se compadeceu do filho, que foi embora, largou a casa do pai, ele voltou pobre, arrasado. Tá certo? Torne para o nosso Deus, porque grandioso é em perdoar. Então não interessa a situação que você está, onde que você chegou, por longe que você foi de Deus, certo? Se você quiser, né, deixar esse caminho que você está, esse caminho, esse vazio que está aí dentro da sua vida, você não procura aqui, procura ali, não acha, nada está bom para você, é Jesus que está faltando, certo? Se
você deixar esse caminho de idolatria, de religiosidade, voltar à casa do Pai, esse casamento, essa vida mundana que nós temos aqui, e voltar, né, ao Senhor, nos olharmos para o Senhor através de Cristo Jesus, Ele vai se compadecer de nós e vai nos perdoar. Porque grandioso é o Senhor para perdoar. Bem, é mais essa mensagem que eu deixo aqui a todos vocês. Que o Espírito Santo de Deus possa tocar no seu coração. Que você sinta a necessidade de Cristo Jesus. Volte-se para Jesus. Ele é o caminho, a verdade e a vida. Ele vai te levar para Deus um dia. Essa é a verdade, é isso que é a Bíblia. E Ele tem esse projeto na minha vida e na sua vida também. Se é que você ainda não reconheceu e recebeu o Senhor Jesus, o seu único e suficiente Salvador. Amém? Que o Senhor Jesus possa tocar em seu coração. O Espírito Santo de Deus te convença do pecado, da justiça e do juízo. Volte-se para Deus, por Cristo Jesus, que Ele é grandioso em perdoar. Não interessa o tamanho do seu pecado. Ah, eu já fui longe demais, João. Você não sabe o que eu já fiz na minha vida. Eu não sei, Deus sabe. Mas Ele é grandioso em perdoar. É só se converter. É só voltar para Deus através de Cristo Jesus. Deus abençoe. Em nome de Jesus.